expiação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, gente, nem um dia sem Bíblia, nosso lema deste ano. Porém, hoje tivemos um probleminha na plataforma, por isso que está saindo agora, bem de noitinha, nossa leitura de hoje. Mas segue aí dentro do seu tempo e vá lendo devagarzinho ou ouvindo, né? Capítulo 25, 26 de Gênesis. Seguimos aqui na fé. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã e Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, ou os Letuzitas e os Leumitas. São tribos que praticamente não têm um histórico direto na Bíblia, né? Mas fazem parte da história da genealogia. São todos importantes. Por quê? Porque geraram outros. Assim, os filhos de Midian foram Efã, Éfer e Enoque. Aí já começou a entrar alguém conhecido. Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Aqui nós temos aí uma lembrança de uma mensagem, né? O herdeiro, ele herda a herança, né? Aquele que não é herdeiro, ele é presenteado. Por isso que nós devemos sempre entender que Deus nos chamou para herdar o que Ele conquistou na cruz através de Jesus, e não apenas nos presentear no nosso dia a dia na terra. Por isso que Satanás faz de tudo para que a gente não se transforme em herdeiro, porque ele sabe que nós herdaremos o céu, e ele já perdeu, né? Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados, quer dizer, sepultado juntos, né? Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque morava próximo de Ber-lai-roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quebar ou Quedar, Adibeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram estes os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os irmãos, quer dizer, inimizade, né? Eram muito, vamos dizer assim, pessoas severas, pessoas, né, ríspidas, ignorantes, hostis, né, pessoas agressivas. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro do ventre, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Então o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro,
mas o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca o deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe que desse um pouco desse ensopado vermelho. Então, faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho, a primogenitura, a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú seu pão com ensopado e lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Aqui nós temos um entendimento. Todo mundo chama Jacó de enganador, né? Jacó não enganou aqui. Aqui Jacó não foi enganador. Jacó enganou lá, né, o seu pai, quando se fingiu ser Esaú. Então Jacó, ele não media esforços, né, a sua obstinação para alcançar o que queria. E é um cuidado que nós devemos ter, de não passar por cima de princípios para alcançarmos o que queremos. Podemos alcançar tudo o que queremos, como ele alcançou, mas se não tiver a bênção de Deus, nós não vamos usufruir ou nos realizar. Você vê que ele alcança tudo isso, recebe a bênção, lá para frente nós vamos ler isso aqui agora, porém ele nunca usufruiu da primogenitura, porque não era o que Deus tinha preparado para ele. Deus tinha algo muito maior do que a primogenitura, senão Deus tinha feito ele nascer primeiro. Vê que lá atrás, né, Deus disse que o menor seria maior que o maior, quer dizer, o maior serviria o menor. Então nós temos que sempre crer que cada um tem uma porção, e esta porção é preparada por Deus, e é nela que nós vamos nos realizar. Verso 26, ou melhor, capítulo 26. Isaque em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Deu uma direção para ele: procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Quer dizer, o que Deus estava pedindo aqui: eu sei que a situação é grave, o momento é delicado, mais do que você, eu sei disso, mas eu estou só pedindo para você confiar em mim. Mesmo uma palavra para você e para mim. Independente do cenário, Deus conhece melhor do que nós, Ele só pede que a gente confie nele. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Você vê aqui, são vários pontos, ingredientes que nós devemos atentar. Não é só a palavra de Deus, eu guardo a palavra de Deus. Porém, então, preceitos, mandamentos, palavra, preceitos são os conceitos de Deus. Meus decretos, quer dizer, as ordens de Deus, e as minhas leis são a direção daquilo que é correto, que é certo, que pode, que não pode. Então são as renúncias. Então são várias coisas que nós devemos ir amadurecendo no nosso decorrer diário, para que a gente possa ter de Deus essa intervenção e essa garantia da sua aliança. Verso 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, quer dizer, cometeu o mesmo erro do seu pai. Por isso que nós devemos entender que nós devemos ensinar com exemplo. Então, assim, o exemplo de Abraão gerou um mau exemplo, quer dizer, o mau exemplo de Abraão gerou um mau exemplo também em Isaque, viu? Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca,
a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Mesma história, né, gente? Então disse Abimeleque: tem ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Quer dizer, isso que aconteceu, se Isaque tivesse sido ali firme, né, conforme ele era, guardava os preceitos e conceitos, tudo aqui, mas ele fraquejou. Quer dizer, guardar todos os preceitos e conceitos de Deus não significa que a gente não vai ter momentos de fraqueza, mas quando tivermos, devemos reconhecer, reorganizar a rota e voltar para o caminho, viu, queridos? Isaque formou lavoura naquela terra, ao mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampando no vale de Gerar. E ali se estabeleceu Isaque e reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço ao nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Quer dizer, aqui o inimigo estava tentando tirar o foco, né? Vamos trazer isso para nós. Ele tinha um alvo, o inimigo tentou tirar o alvo e ele não mudou o seu foco. Cavou um poço, entulhou, cava de novo, entulhou, cavou de novo. É o mesmo ensinamento de Cristo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você e eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, também a Bezemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e então amarguraram também a vida de Rebeca. Queridos, aqui finalizamos a leitura de 26 e 27 de Gênesis. Agora vamos para o capítulo 7 do livro de Mateus. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados também. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga, quer dizer, daquele gravetão que está em seu próprio olho.
Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave, um graveto no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga ou graveto do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui Deus está usando essa parábola para falar para nós que antes de analisarmos, vermos, julgarmos, ou tirarmos conclusões, devemos fazer uma autoanálise, e não há nada mais, vamos dizer assim, honesto de nós nos colocarmos no lugar da pessoa primeiro, Porque é muito fácil, às vezes, nós nos colocarmos só no nosso lugar e trazer uma solução em uma situação que a gente nunca passou e esteve dentro dela. Verso 6: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Quer dizer, aqui esse versículo fala para nós valorizarmos as coisas e não usarmos de qualquer maneira, Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Quer dizer, aqui fala de perseverança. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. É que nós acabamos de resumir aqui pouquinho agora, Se a gente sabe fazer em momentos coisas boas, então confia, porque Deus é perfeito. Se a gente é imperfeito e sabe fazer coisa boa, imagina Deus que é perfeito, Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O que é isso? É aquele que vem sorrateiro e quer buscar o seu sangue, a sua vida, O que você tem de mais valioso. Vocês os reconhecerão por seus frutos, quer dizer, não é por palavras e nem por aparência, mas por frutos. E fruto não é comportamento, fruto não é palavra, fruto é o caráter, porque a Bíblia chama de fruto espiritual. Comportamento é uma coisa, frutos são outros, É o reflexo do nosso caráter. O que mais que nós aprendemos aqui? Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinho ou figos de ervas daninhas? Quer dizer, abacate de pé de manga? Não pode, Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Quer dizer, é questão de tempo para que a gente conheça realmente as ações das pessoas, Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês conhecem a árvore. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. Lembra que eu sempre falo, iniquidade não é pecado? Praticar o mal é estar desalinhado com a palavra, é para estar alinhado, organizado, para estar em sintonia com algo. Então tudo aquilo que perde a sintonia com a palavra, com Deus, perdeu a sintonia, perde a conexão com Deus, e tudo aquilo que perde conexão com Deus, para Deus, se torna mal, porque se torna contrário ao bem. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela então caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, com obrigação. Aqui nós aprendemos uma lição muito grande aqui, que nós devemos vivenciar
comportamento de aprendizado, né? E não de rejeição ou indignação ou qualquer outro tipo, mas simplesmente absorver a mensagem para nós reaprendermos o que esquecemos e continuar aprendendo o que a gente não sabe. E sempre lembrando o que a gente já aprendeu. Para quê? Para que a gente não nos torne, né, iníquos, né? Praticais de iniquidade. Aquele que perde o alinhamento com as coisas de Deus. Beijo no coração, gente. Todos na paz e até amanhã.